Hoje vamos falar sobre proteínas inéditas. Você sabe o que é? Não sabe? Fica nesse vídeo. E quem curte sobre nutrição de cães e gatos, aproveita e já começa a seguir este canal, que é o Nutrição de Cães e Gatos com Carla e Paula, porque aqui a gente sempre traz assuntos bastante interessantes, com posições bastante educativas e com evidências sobre a área de nutrição de cães e gatos. E toda semana tem vídeo aqui nesse canal. Então vamos lá. O que seria a proteína inédita? A gente classifica como uma proteína inédita aquela proteína que o animal ainda não teve contato. E quando a gente vai fazer o uso dessa proteína inédita, né? Normalmente, o uso dessas proteínas, elas são destinadas aos animais que apresentam algum tipo de reação severa ou exacerbada ao se alimentar com rações ou alimentações naturais de uma determinada proteína, né? A gente sabe que as rações principalmente possuem proteína de frango na sua composição. Então, se o animal está tendo reações alérgicas, né, coceiras, diarreias severas, vômito, qualquer tipo de alteração no organismo que não é o normal de se acontecer, né? O animal apresenta vômito, quando come, apresenta diarreia, quando come, apresenta coceiras excessivas ao se alimentar. Então, esse é um ponto que existe a necessidade da troca desse tipo de alimento, né? A gente pode fazer a troca para a alimentação hidrolisada, né? Que é quando a gente reduz muito o tamanho da partícula da proteína, não causando reações alérgicas normalmente, mas ainda existem animais que mesmo quando a gente faz a hidrólise dessa proteína, que é quebrar ela em pequenas partículas bem pequenininhas, ainda vai apresentar algum grau de reação alérgica. Então, para isso, a gente utiliza o que chamam proteínas inéditas. A gente pega o rótulo das últimas rações que ele comeu, das últimas formas de alimentação que ele teve. Então, a gente explora quais são as opções que são inéditas para esse animal, né? A gente ainda utiliza como inédita a proteína suína, tá? Porque a maior parte das rações ainda não faz o uso exclusivo desta proteína na alimentação, a partir de alimentação extrusada, né, que são as rações. Já se esse animal é da alimentação natural e já tem reação à proteína suína, a gente não classifica ela como uma proteína inédita, porque esse animal já teve contato. E o que seria as principais proteínas inéditas que a gente tem no mercado atualmente? São as proteínas suínas, né, que seu animal ainda não teve contato. Coelho é uma proteína inédita, pato, cordeiro, né, javali, jacaré, avestruz. E a gente tem uma proteína inédita bastante, não é controversa porque é uma proteína, mas que causa às vezes um pouco de atrito ou ruído com o tutor, que são as proteínas de insetos. É um boom agora de mercado. Existe uma grande possibilidade dessas proteínas virem com mais força para os alimentos extrusados, né, que são as rações, exatamente pelo fato de ser uma proteína que ainda o animal não teve contato, e por esse motivo a chance dele demonstrar algum tipo de alergia é pequeno. Ai, desculpa. A grande questão, quando a gente pensa em uma proteína inédita, a gente tem que pensar que não é porque a gente está oferecendo uma proteína agora que a gente não corre o risco de novamente ter problemas relacionados à parte de reação alérgica, fatores de demonstração exacerbadas de irritação, de pele, de intestino, vômito, tudo novamente. Porque pode acontecer do animal iniciar o processo de alimentação com essa proteína nova e mesmo assim, com o decorrer do tempo, ele começar a demonstrar algum tipo de
reação a essa proteína, dando então essa nova alergia. Lembrando que as alergias são bastante intensas quando a gente pensa nesse tipo de processo, principalmente pelo fato de que o animal vai demonstrar de uma forma bastante exacerbada essa reação, principalmente com vômito, diarreia e coceira, iniciando sempre por região de boca e região de ânus, principalmente. É a regra? Não. Existem animais que não vão demonstrar coceira tanto em boca quanto em ânus, mas vai começar a ter pruridos, né, coceiras bastante intensas no corpo, né, vermelhidão em barriga, placas queratosas, né, que são as placas de irritação de lesões de pele. Então, cada animal é um indivíduo em particular. Mas as proteínas inéditas são extremamente importantes quando a gente pensa no tratamento desses animais que apresentam essas alergias atópicas, né, alergias que a gente não tem certeza principalmente do que é a causa principal dessas alergias, e principalmente para pensar que esses animais, eles precisam de um cuidado especial. E quando você escuta de um profissional, né, veterinário, o seu animal vai precisar de iniciar uma dieta com proteínas inéditas, é exatamente isso, proteínas que ele ainda não tenha ingerido. A gente tem algumas marcas atualmente no mercado com proteínas que a gente classifica como proteínas inéditas. A gente tem ainda a opção da ração com proteína hidrolisada, que sempre é a nossa primeira nossa primeira possibilidade de tentativa, e caso não dê certo com as proteínas hidrolisadas, aí sim a gente transfere para as possibilidades das proteínas inéditas. As proteínas inéditas, elas são extremamente importantes para o tratamento de alergias em cães e gatos, e é uma fonte proteica extremamente importante, principalmente porque essas proteínas inéditas que a gente usa na alimentação são proteínas de origem animal e que devem ser corretamente balanceadas numa dieta, porque as diferentes espécies que a gente vai utilizar possuem composições nutricionais diferentes, e isso deve ser levado em conta pelo nutrólogo quando pensa numa alimentação natural e também quando pensa na extrusão, né, da produção de alimentos secos para os animais a partir dessas proteínas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. E desculpa aqui pela rinite, que hoje eu acordei bastante atacada, mas isso não vai impedir de eu conseguir passar informações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo. Um grande beijo e bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.